Fala pessoal, então dando continuidade aqui à nossa aula de formulários, né? Eu vou abordar agora mais algumas tags de formulário, como tag de seleção, tag de opção, várias outras, vou passar por algumas, né? Pelas principais e as que a gente utiliza durante quase a maioria dos desenvolvimentos dos nossos projetos, tá? Então aqui eu já estou com a tela aberta do nosso formulário anterior. O que eu vou fazer é mudar um pouquinho o nosso tema, ao invés de você entre em contato, vou colocar um cadastre-se, né, um formulário de cadastro, para a gente conseguir seguir a linha de raciocínio do formulário com mais campos. Então aqui, ó, vou voltar aqui para o meu VS Code. Só retornar. Beleza? Então aqui eu já estou com o VS Code, é o mesmo código do vídeo anterior, né? Estou só continuando mesmo. A última tag que nós colocamos foi essa input aqui, enviar. O que eu vou fazer? Aqui no topo, eu vou mudar isso aqui para, ao invés de você entrar em contato, vou colocar crie sua conta, por exemplo. Salvar, vou atualizar aqui, ó, no nosso browser, então crie sua conta. E ok, eu vou querer esse nome, esse campo nome, e-mail, telefone, mensagem aqui, ao invés de mensagem, por exemplo, eu vou colocar aqui sobre você, fale sobre você um pouquinho, fale sobre você, por exemplo, atualizar, então fale sobre você, beleza? E aqui para baixo eu vou continuar passando mais alguns campos. Então, antes de continuar, tem um outro botão legal também, outro input texto, que eu vou copiar aqui e colar, só de exemplo mesmo, que aqui é o clear, limpar. O que esse botão faz, na verdade? Não sei se é clear ou se é reset, me falhou a memória agora, acho que é reset. O que ele faz? Então, por exemplo, se eu comecei a digitar aqui Luiz Carlos, né, o e-mail, o telefone e a mensagem, não quero mandar, eu quero cancelar. Você vem aqui limpar, ele cancela, limpa todos os campos para a gente do formulário, tá? Não é muito utilizado no nosso dia a dia, mas é importante ter, caso seja necessário, essa opção de limpar os dados para poder cadastrar de novo, né? Então, os pais escrevi tudo errado, ao invés de você submeter ou dar um refresh na página, você só clica no botão reset lá, no limpar, ele vai limpar o formulário de todos os campos de dentro do formulário, tá bom? Então aqui vamos continuar, eu vou deixar esses dois botões aqui embaixo. Tem uma outra tag que é legal, que ela se chama HR, que ela só é uma linha ali separando mesmo, ó. É só uma divisãozinha aqui. Dá uma pegadinha, a cadeira baixou aqui, tu. Então aqui, ó, continuando, é só uma linha que divide o campo mesmo. Também não quieta na cadeira, né? Vou continuar aqui, ó. Então, bora lá. Então, a gente já tem os nossos campos, nome, e-mail, telefone e a caixinha de fale sobre você. Agora, vamos pegar umas outras opções. Por exemplo, vou criar aqui a div, né, que é o nosso laço de outras divs. Repito, reforço, na verdade, só para organização. Com o CSS, a gente vai conseguir organizar esse formulário de forma muito melhor, tá? Deixa eu rolar a tela aqui. Então, vou colocar uma quebra de linha antes aqui também. Isso espero que esteja visível para vocês, tá, gente? Essa questão da quebra de linha, da div, só para organizar mesmo e ficar mais visual para a gente na página lá. Essa customização, essa estilização, a gente faz mesmo com o CSS, que fica tudo muito mais bonito, mais organizado. Como o HTML é só uma linguagem de marcação mesmo, então acaba que ele vai ficando mais feinho mesmo, mas depois com o CSS a história muda bastante, beleza? Então aqui dei uma quebra de linha, abri a minha div, que eu quero abraçar outras tags, outros inputs, vou criar aqui um label, por exemplo. Eu não utilizei esse for aqui em cima, né? Esse atributo for do label aqui em cima, que ele não é obrigatório, na verdade, mas o for é interessante que a gente fala para qual campo aquele label faz parte. Então, por enquanto, eu vou apagar ele aqui, vou usar mais embaixo, vocês vão entender melhor o que é esse for. Então, aqui eu vou colocar por exemplo, qual sua música, qual estilo de música
de música você curte, por exemplo? Uma pergunta, né? Vou vir aqui, vou atualizar. Ele apareceu aqui embaixo. Por enquanto, esses aqui eu vou apagar, depois a gente coloca de novo, só para ele não ficar aparecendo aqui embaixo de qualquer forma, né? Então aqui, qual estilo de música você curte? Já apareceu aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ok? Então apareceu a pergunta. Aí o que eu quero? Eu quero que apareça várias caixinhas para eu poder marcar ali qual que é o estilo que eu gosto. Se é rock, funk, sertanejo, forró e por aí vai. Então aqui dentro da dívida, essa nossa dívida, essa pergunta aqui, eu vou começar criando as minhas caixinhas e os meus inputs. Então eu vou criar aqui um input do tipo, né, do type checkbox, que ele vai falar aqui que é uma caixa de texto, né, de marcação. O name, esse campo name e o campo ID, ele é muito importante para a gente no formulário, porque através desses atributos, que o arquivo lá, para onde a gente está enviando esses dados, vai identificar qual campo que é. Então, e também agora que eu vou mostrar para vocês na questão do label, daquele campinho do atributo for do label, como que funciona. Então aqui no name, eu vou colocar aqui, pode ser tudo em minúsculo mesmo, essa identificação, não é o valor que a gente quer para essa checkbox, é só o label. Então aqui no name eu vou colocar aqui, por exemplo, rock, o ID também eu vou colocar rock, beleza? O name e o ID é o que vai, como eu reforçando, é o que vai fazer o nosso arquivo que está recebendo esses dados identificar qual campo é. Então aqui no name ID eu vou colocar aqui rock, né? E vou criar um label, ó, agora, e no for eu vou falar que esse label ele é referente a esse checkbox. Então eu vou falar que o for aqui é o rock, que é o ID aqui do checkbox. Então o ID está rock, o label, o for dele, para qual que é esse label, para qual campo, para qual input a gente quer esse label, é o rock. E dentro da tag label aqui eu vou colocar rock maiúsculo, que é o que vai aparecer para o usuário, tá? Então aqui, ó, vou atualizar o meu browser, ele já apareceu aqui, ó, qual estilo de música você curte, por exemplo. Então rock, se eu clicar no rock, ele já vai selecionar a caixinha de texto. Se eu não tivesse colocado aquele for e clicar no rock, ele não iria selecionar a caixinha. Então um exemplo disso é aqui, ó. Eu vou tirar o for aqui do label, ó. Vou salvar, vou atualizar a nossa página e se eu clicar no rock, ó, ele não seleciona a caixinha. Só se eu clicar na caixinha mesmo que seleciona. Então essa é uma questão mais de usabilidade, mas é super importante. Então aqui vou voltar com o meu for rock, atualizar minha página e ó, se eu clicar na palavra rock, ele seleciona a caixinha. Beleza? Então o label, esse atributo for do label é referente a qual campo aquele label está representando no caso. Tá? Vou colocar aqui mais uns 3. Ó, selecionei tudo, tá? Eu vou dar um BR aqui depois do label também, só para ficar mais amigável lá na nossa tela, jogar para baixo, tá? A pergunta aqui, e eu vou jogar para baixo aqui as respostas, tá? Vou dar mais uma quebra de linha para ficar mais afastado. Uma solução legal também, para a gente não ficar utilizando sempre o BR, não tem problema, a gente pode pegar isso e pôr dentro de um parágrafo, né, de uma tag P, que ele já dá essa quebra de linha aqui do P, tá vendo? Ele já deu a quebra de linha aqui do label para as respostas. E as respostas, todas elas, eu vou colocar aqui dentro do nosso parágrafo aqui, ó. Então aqui eu vou selecionar tudo, ó, Ctrl C, Ctrl V, só para não delongar muito e a gente ficar repetindo, ó. Ele já colocou o outro modelo aqui. O que eu vou mudar, que ao invés de rock, eu vou colocar sertanejo. Ctrl C, Ctrl V aqui no ID. No for. Deixa eu... Está estendendo muito ali. Não, mas está aparecendo. Beleza. E aqui eu vou colocar sertanejo também. Ele já jogou para mim aqui o outro campo. Então, forró. E no caso desse checkbox aqui, a gente pode marcar mais de um, não tem problema, tá? E vou colocar mais um outro aqui. Vou colocar mais uns 2, só para preencher mesmo. Vou colocar aqui gospel.
funk também. Funk. Salvei. Então aqui ele já mostra para mim todas as respostas de qual estilo musical eu gosto. Então, sei lá, sertanejo, rock, gospel, funk, ele pode marcar aqui mais de um. Então aqui voltando para o nosso código e repassando rapidinho, tem essas tags BR, div, AP a título de organização da nossa tela lá, só para organizar mesmo. E o importante mesmo são as tags aqui do checkbox, essa tag aqui do input do tipo checkbox, com o name e o ID aqui, que é o valor, né, que você quer dar àquela caixinha, e o label aqui com o for, setando qual que é a caixinha, né, qual que é o valor, qual que é a caixinha marcada, aquele label é referente a qual caixinha você vai marcar. Zarina, eu queria também que já iniciasse, a minha tela já iniciasse com uma opção marcada. Para a gente fazer isso, tem um atributo na frente, vou colocar rock, por exemplo, o atributo checked, de marcado mesmo, de selecionado. Então, se eu dar um Ctrl S, ó, e voltar Command R, Ctrl S, na verdade, para salvar, dou um Ctrl R, quando eu atualizo a minha página, ó, se eu clicar aqui em cima, o rock aqui embaixo já vem selecionado, tá? Então, vou passar para um outro agora, vou copiar essa estrutura aqui. Deixa eu rolar a tela. Beleza. Tá aparecendo? Ok. Então eu vou copiar essa estrutura aqui, só para a gente colocar outra opção. Um outro campo, eu vou apagar aqui esses inputs, não vou usar eles mais, tá? E vou colocar aqui um outro campo, por exemplo, uma pergunta, sei lá, qual o sexo, né? Masculino, feminino, etc. Então aqui, ó, eu já vou colocar um outro input, tá? Só que esse outro input, ele vai receber o tipo aqui, ao invés de ser checkbox, ele vai ser o radio, que é aquela bolinha que você pode marcar. Normalmente, o checkbox você utiliza quando você precisa marcar mais de uma opção. E a bolinha, que é o option, vou mostrar aqui para vocês, você utiliza quando você quer só uma resposta. De várias as respostas, você quer só uma. Então, por exemplo, aqui no radio, vou colocar o name aqui. O name, no caso, como você quer que ele marque a mesma opção, os outros radios vai ter que ter o mesmo nome. Então, sex, eu quero saber o valor de todos os sex. Então, aqui eu vou colocar, eu vou tirar o ID também. Eu vou deixar, não o ID, eu vou apagar, vou deixar só o name. E o que eu vou mudar, eu vou usar a tag value aqui e vou colocar, por exemplo, masculino, que é o valor que, se eu selecionar aquele valor, é a mesma coisa, isso serve também aqui para o checkbox, tá? Tem que ter esse campo value também, eu acabei esquecendo de colocar aqui em cima, mas é interessante colocar aqui o campo value, na verdade é super interessante, é o principal, porque senão o arquivo que vai receber esses dados não sabe o valor daquele campo. Então tem que pôr aqui o valor, no caso aqui da música rock, e a mesma coisa se repete para os outros aqui, mas eu vou voltar lá para o radio aqui embaixo, beleza? Então aqui eu vou colocar um input do tipo radio, o name, que é o nome do grupo de botões que eu quero, é o sexo, e o value, né, é masculino, e aqui eu vou colocar, voltar com o ID de novo, vou colocar aqui masculino, não tem problema, e eu vou colocar dessa vez, eu vou colocar aqui embaixo, para ficar mais fácil a quebra de linha, vou falar que o label dele, é o for dele, esse label é para o masculino. Vou salvar aqui, dar um Ctrl S e abrir o nosso browser só para a gente ver como é que está ficando. Ó. Apareceu aqui sexo, masculino, eu seleciono masculino e agora eu vou pôr um outro aqui, por exemplo. Ó. Vou copiar e colar, tá? Só para mudar mesmo. O name do radio é o mesmo, sexo e sexo. Só que agora o valor aqui que eu vou mandar é feminino. Que pode ser maiúsculo, não tem problema.
O ID desse radio aqui, desse input, também é feminino. O label dele é para o input feminino. E o que vai aparecer lá, o label que vai aparecer para o usuário, feminino. Command S aqui. Já apareceu aqui, ó, as duas opções, então sexo masculino e feminino, ó, mas ele não deixa eu selecionar os dois, porque eu utilizei o mesmo name sexo aqui. Se isso aqui fosse outro name, vou pôr sexos, por exemplo, aí sim ele deixaria eu marcar os dois. Mas como eu quero uma só resposta do grupo de respostas, eu deixo o mesmo name aqui e ele vai permitir que eu seleciono só um, tá? Aí você pode pôr uma infinidade aqui de opções. Um outro campo legal também, aqui eu não sei se começou a cortar, deixa eu só subir a tela um pouquinho aqui. Até aqui mais ou menos. O scroll aqui funciona certinho, não aparece, não corta. Lá embaixo eu notei que a última aula estava cortando. Então aqui embaixo, agora beleza, vocês conseguem ver até no finalzinho da tela aqui. Um outro campo legal também, eu vou copiar aqui a mesma estrutura, Ctrl+C, Ctrl+V, só para agilizar. Vou apagar aqui minha área de input. E um outro campo importante também, que é aquela caixinha, né? Cidade, sei lá, vou pôr aqui estado, por exemplo. Estado, passando carro de som, não reparo. Então aqui vou colocar um outro input, na verdade não vai ser um input, é um campo do tipo select. Vou pôr aqui o campo select, né? Aí o name dele eu vou colocar aqui cidade, o ID cidade também. No label aqui, ó, é estado, perdão, estado. E aqui no label, né, eu vou colocar um for aqui também. Aí nesse caso já não é tão obrigatório, porque eu não vou precisar selecionar lá o label status e marcar outra coisa. Então normalmente eu não ponho, mas eu vou pôr só para facilitar também. Vou colocar aqui o label de estado para o campo estado. Se eu salvar, ó, enrolei, apareceu aqui a minha caixinha de texto, mas nenhuma opção. Então o que eu tenho que fazer? Dentro dessa tag select, eu tenho que começar a inserir as minhas opções. Quais são as opções que eu quero receber daquele select? Então essas opções a gente utiliza a tag option, né? Que dentro dela a gente vai colocar o valor. A primeira eu vou deixar vazio, vou colocar aqui uma opção de selecione. Então, ó, a tag option recebe um valor vazio, selecione, porque aqui vai aparecer, ó, a primeira tag selecione, mas não tem nenhuma outra opção. Então, vou colocar aqui outras tags options com o valor, por exemplo, vou pôr aqui MG, e dentro dessa tag option vou pôr MG, que é o que vai aparecer para o usuário. Então, se eu atualizar aqui, dar um Ctrl R, atualizar, ele já vai aparecer a minha caixinha MG aqui embaixo, tá? E aqui agora eu vou só Ctrl+C, Ctrl+V para copiar as outras opções. Hoje eu estou dando muito Ctrl+C, Ctrl+V, mas é só para aproveitar o nosso tempo mesmo. E na hora de vocês estiverem fazendo o exercício aí, fazendo essa tag, esse formulário, né? Vocês fazem com calma, vai digitando tag a tag, olha direitinho, vê o que é cada atributo, tá? Aqui eu estou no Ctrl+C, Ctrl+V, só para agilizar mesmo. Então vou pôr aqui um RJ. Não vou pôr muitos, porque, né, senão delonga muito. Vou pôr outro aqui, SP também. Vou dar um Ctrl S. Aqui embaixo ele já apareceu aqui um outro campo. E tem vários, na verdade tem vários inputs. Eu vou mandar o link com todos os atributos, com todos esses inputs para vocês estudarem e ir montando o formulário aí. Na hora de me enviar o arquivo lá, o index no grupo, eu conto com a criatividade de vocês. Podem fazer o formulário que vocês imaginarem, uma pesquisa, qualquer coisa, monta direitinho, que futuramente a gente vai reaproveitar esse exercício para enviar para o nosso back-end, seja pegar esses dados e enviar para o e-mail, seja para registrar no banco de dados, tudo isso. Vou fazer aqui só mais um campo, né?
que é o campo de data, por exemplo. Vou criar aqui, deixa eu Ctrl+C e Ctrl+V aqui, na nossa estruturinha, só para ficar organizado. O label aqui, vou colocar data de nascimento, por exemplo. Vou apagar aqui o meu campo do tipo select, tá? E vou colocar um input do table, date, de data, né? Vou fechar aqui, vou salvar. Ele já vai aparecer aqui embaixo para mim, ó, o campo de formulário certinho. O HTML5 já dá isso. Então, se eu clicar aqui, ele mostra o formulário. Então, eu já coloco aqui 27/6, que foi a data que eu marquei de 2020. Beleza? E para finalizar, aqui embaixo eu vou voltar aqueles campos, né, aqueles dois botões um de enviar, que é o submit, com o valor, vou colocar cadastrar, e um outro reset, né, para limpar o formulário, por exemplo. Embaixo apareceu, então, limpar formulário, eu limpo tudo que eu já tenha selecionado, mesmo que seja aqui, ó, RJ, se eu colocar limpar, ele vai limpar para mim o formulário, tá? E o botãozinho de cadastrar lá embaixo. Uma diferença dos métodos que eu citei, daquele atributo método que tem no formulário lá em cima, que é esse atributo aqui, ó, cadê? Aqui, método postGet, que é o seguinte: se eu clicar aqui no campo nome e escrever Luiz Carlos Zanini, por exemplo, e aqui tiver no método get, salvar, deixa eu atualizar aqui, Luiz Carlos Zanini, e se eu der um enter, aqui em cima, ó, ele já me passou todos os campos, vocês estão vendo aqui, todos os campos que foram preenchidos lá no nosso formulário. Ele já passa isso na URL, então isso acaba que não é muito seguro, não é muito legal, mas em alguns casos é necessário a gente passar por atributo aqui em cima na nossa URL. Se eu colocar no modo post e atualizar aqui, vou dar um Ctrl R aqui só para atualizar, deixa eu apagar aqui, atualizei, e se eu clicar Luiz Carlos, por exemplo, e dar um Enter, ele não mostra nada para o usuário, então isso torna a aplicação um pouco mais segura também, tá? Um outro detalhe também, um atributo legal que a gente pode usar é o atributo required. O que ele é? Ele fala que aquele campo é obrigatório, então a gente não consegue enviar o formulário se aquele campo não tiver preenchido. Então vou colocar aqui, ó, no campo nome, tá vendo? No input name aqui, eu coloquei o atributo required. Não precisa, normalmente, como default, como valor padrão, ele recebe aqui o true, de verdadeiro, mas não precisa passar. Se colocar só o required, ele já vai identificar que aquele campo é obrigatório. Então, vou salvar aqui Ctrl S, Ctrl R para atualizar. E se eu não digitar meu nome, por exemplo, ó, e clicar em enviar, cadastrar no caso, ele vai falar, ó, preenche esse campo, beleza? Tem várias outras validações, como validação de e-mail, um monte de coisa. Vamos fazer do e-mail aqui rapidinho, ó. Vou colocar o required também nele. Vou salvar. Se eu preencher meu nome, Luiz Carlos, por exemplo, Luiz Carlos, e lá embaixo clicar em enviar, cadastrar, ele vai falar que o campo e-mail aqui é obrigatório. E mais um detalhe, como se trata de um campo e-mail, se eu colocar aqui e-mail, só o e-mail, e clicar em cadastrar, ele vai falar, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail, está faltando o campo arroba. Então ele está falando que o nosso e-mail está preenchido errado. Vou colocar aqui e-mail.com, enviar, cadastrar, aí sim ele envia o formulário. Beleza, turma? Então assim, a aula de hoje foi isso, um formulário. Com o tempo a gente vai evoluindo muito mais, mas até para não ficar um volume muito alto de informação, eu vou ir aos poucos mesmo com vocês. Eu fico aguardando também o HTML desse formulário que vocês têm, assim como vocês fizeram na primeira aula. Então montem um formulário, podem usar a criatividade, põem os campos que vocês quiserem, que acharem necessário. Pode utilizar o campo de data, o campo de número, enfim, eu vou passar a data, o link, né, com todos esses campos, e vocês montam
e manda no grupo lá, que eu vou ficar aguardando, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu também estou me organizando aqui para conseguir fazer uma aula ao vivo, onde a gente pode interagir melhor, né? Vocês podem enviar pergunta e tudo mais, qual ferramenta a gente vai utilizar. Tem que melhorar algumas coisinhas, mas assim que tiver tudo ok, a gente faz essas aulas ao vivo também. Mas é legal ter essa gravação que vocês podem ir vendo e repetindo várias vezes. Tá bom, turma? Grande abraço, bom final de semana para vocês, bons estudos e vamos que vamos. Abraço!